Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast do Sistema Verdes Mares. Se você está no YouTube, já vai deixando o like. Se você está no Spotify, não esquece de avaliar esse podcast. E se você está nos ouvindo na Verdinha, aumenta esse som, porque eu já falei aqui, Karine, que eu gosto de música e ver letra, né? Enquanto eu estou escutando música. E o nosso convidado é um dos artistas que tem que fazer dessa forma. Porque para mim, eu tenho que escutar lendo ele, interpretando cada frase, cada letra. E, por favor, apresente quem é o nosso convidado. Alan, nosso convidado de hoje é um... Você tem história, né, com ele? Pois é, não ia contar não, mas agora que Agora tu vou ter jogou, que né? contar. É um artista aqui que faz muito barulho aqui na cena. E a gente foi pesquisar um pouquinho sobre o nosso entrevistado para preparar a entrevista, né? E aí, ouvindo entrevistas dele, descobri que, de alguma forma, marquei a história desse nosso entrevistado, porque fui revisitar um pouquinho as matérias que já saíram sobre ele, e aí descobri que essa matéria foi o que deu a dimensão da potência do trabalho que ele já estava fazendo por aqui. Mas a gente vai conversar isso mais na frente. O menino que foi criado aqui no Moura, Brasil, se encantou pelo movimento negro e, a partir disso, entrou no rap. A voz e o nome muito forte fez ecoar aí para além do Nordeste e com uma preocupação muito grande de dizer que a gente faz arte aqui e em todo lugar, né? Estamos aqui com Nego Galo. Seja muito bem-vindo. A gente fica muito feliz que você está aqui com a gente. Tô feliz que nem tu. Muito bom. E aí eu vi uma entrevista sua dizendo que você tinha descoberto, Na época do Costa a Costa, que vocês estavam grandes quando o Diário do Nordeste ligou para fazer uma matéria, que vocês foram capas. Exato. Pois eu era repórter. Galo. Acredita? Aí. Em 2007. Tamo aí. Olha Uma aí. foto linda, eu acho que ainda num espaço que era uma passarela que havia sobre a Via Férrea. Exato, a gente foi lá pra praia também, a gente fez ali, né, no Pirambu. Bacana, bem bacana. Pois é, feliz, que grato. legal, né? A gente se E, encontra aqui agora. né? 17 anos. 17 anos depois, Morta. juntos, vivos. Eu acho que é legal, né? Tipo assim, poder pensar que ao longo desses 17 anos essa cidade também se transformou e a gente também. Sim, Bom, temos boas histórias para contar. é verdade. Galo, quando você chega, você veio pra Fortaleza aos 12 anos, né? Uhum. Por aí. E como é que você. O que que passa pela cabeça do jovem Galo, assim, quando chega aqui e vê Poxa. essa Fortaleza? Pois é, eu vinha de um espaço que era um bolsão de miséria. Eu morava na zona oeste do Rio de Janeiro, minha mãe cearense, meu pai pernambucano, né? Uma luta buscando fazer um caminho no sudeste. E quando eu retorno, né, para esse meu lugar, porque esse realmente sempre foi o meu lugar, foi encontrar uma cidade que tinha grandes problemas ligados à pobreza. Era um lugar diferente, né? Não que assim não se tenha esses problemas hoje, mas era gritante, doía de olhar. Mas ao mesmo tempo tinha uma orla linda, um mar que me encantou, da porta da casa de minha avó ali no Moura Brasil. E eu agradeci demais por estar aqui. E assim, de alguma forma sou tão grato que eu gosto de alguma forma pensar que participo também nesses processos de mudança, tentando da minha forma, no que posso, né, contribuir com isso. E a Fortaleza que você encontrou, você falou até um pouco, né? Ela mudou? O quanto ela se transformou de lá, quando você chega, da Poxa. Fortaleza que tem hoje? Tiveram N momentos, assim, né? Fortaleza, acho que a Fortaleza pós-pandêmica me chama muita atenção, sabe? Nas suas expressões artísticas, nos seus novos artistas, sabe? Numa periferia que hoje, de alguma forma, mais do que somente a identidade, ela começa a discutir o papel, né, dela num processo de cidade. Eu acho que as ocupações, espaços como o, tem um movimento bacana que acontece ali no espaço Rogaciano Leite, né, no Dragão do Mar, que é o reggae, que eu acho que é assim, eu acho que eu posso pontuar dali como uma dessas expressões, sabe?
que me contam de uma cidade nova, pulsante, né? Preparada para essa nova década. E esse momento tá falando dessa fortaleza, cortando, mexendo em tudo aqui do nosso roteiro, mas assim, porque o Galo falou muito sobre essa história dessa fortaleza que pulsa para ele pós-pandemia, né? Assim, Uhum. mas assim, esse período pós-pandemia te marcou muito, né? Acho que não, talvez um momento pandemia e aí que vai Sim. reverberar no Porque, pós, né? poxa, em 2018 a gente sonhava um disco, né? E não tinha a ideia de que o disco tomaria uma proporção como tomou. A gente entrega um disco, não gosta, leva para um outro produtor, aquilo leva mais 8 meses incubando em algum lugar que eu não sabia o que era. E aí vem o lançamento de um álbum que, tipo, pô, me coloca de novo no game. Tava há 10 anos no hiato, Uhum, né? Dedicando minha vida a trabalhar outras coisas. E aí volto pro jogo com números bacanas, sabe, assim, para um primeiro ano. Então sonhei no final de 2019, circulação, né? Levar o show para outros espaços e tal. E aí vem a pandemia. E aí eu entro num novo hiato. E aí é um hiato que acaba, tipo, me colocando no lugar de me observar, sabe? O fora já não era possível acessar, então era pra dentro o caminho. E esse disco fala muito disso, dos meus conflitos comigo mesmo, no sentido, às vezes, de tentar apurar em mim se era aquilo mesmo que eu colocava, sabe, lá em veterano, você foi tão assim, você era tão. Será que é isso mesmo agora, nesse espaço que não tem. Que é muito novo, né? Ninguém tinha vivido isso, então o que é que vai ser o futuro? Como é que você se sustenta? O que é que vai te segurar lá na frente? Tal. Porque vai ter um lá na frente, eu acreditava em passar por isso. Vendo que alguns amigos não passaram. Vendo que uhum, alguns artistas foram apagados. Vendo que, pô, N histórias simplesmente sumiram. E no final disso eu tinha um disco. Porque eu já tava trabalhando, sonhando. E, bom, fala desse lugar. Acho que do desafio, né? De viver um novo hiato, porque eu acho que se foi assim pra mim, deve ter sido parecido pra muita gente, uhum. né? Esse desafio de se reinventar a partir do nenhum lugar, do lugar que ainda não ninguém disse o que era. Uhum. E a pandemia, Galo, o que que te chama a atenção? Porque assim, quando a gente escuta teu trabalho, percebe o Uhum, quanto tu tem uma visão muito ampla e forte assim sobre todas as desigualdades que a sociedade ela impera, né? Em Fortaleza é uma cidade muito desigual. E com a pandemia, todas essas desigualdades elas uhum. vêm muito à tona. Esse tipo de impacto é o que ele te provoca e o que te faz sentir assim na época da pandemia? Na época da pandemia me levou a observar muito mais o que eu julgava em mim indiscutível. Minha fé, a minha moderação, talvez o meu equilíbrio, talvez a, a, a forma como eu, né, havia meio que determinado como seria a minha vida, né? Onde isso se sustenta, né? Em que lugar isso se sustenta? Porque já se não estava mais no lugar do ter, né? Porque o fato de ter durante a pandemia, isso foi um processo democrático, né? Que atingiu todas as camadas. O ter já não era o bastante. O importante era ter saúde. Uhum. E aí eu percebi o quanto eu estava sendo, de alguma forma, abençoado, vou usar esse termo, ou privilegiado de poder estar de pé sobre minhas pernas, numa manhã, de frente ao mar, pisando a areia, com saúde. Daquele lugar é que eu estou partindo, para poder pensar o que seria o Carlos Eduardo, ou Nego Galo, ou Carlinhos, né, a partir do final daquele processo. E isso também me levou a perceber como as pessoas também se tornaram mais sensíveis a certos aspectos disso na vida, né? O, às vezes, talvez, ter muito não quer dizer muita coisa. Talvez o simples, né, possa ser bom também. Talvez tenha esse valor, assim, envolvido. Isso me chamou muito por esse álbum. E as questões políticas que envolveram também, né, o período. Eu acho que é importante dizer que a gente vem de um estado que teve uma posição importante
na hora de se colocar e de se pensar um país. E aí eu acredito isso ao nosso povo, eu acredito isso à nossa ancestralidade, à nossa história, né? Que eu acho que lá de Conselheiro pra cá tem muita coisa que diz que a gente, de alguma forma, quer construir um lugar melhor para todos, né? Uhum, Ou todos. uhum. Legal. Vou voltar. Tá Volte. bom? Tá bom? É, e aí, como é que acontece essa tua inserção no movimento negro, né? Assim, acho que isso é um momento que é muito determinante para o que vai acontecendo na tua história Uhum. lá do menino. Isso. Esse menino, ele tava num lugar que, vamos dizer, Morro do Moinho, Oitão Preto, Santo Inácio, né? Um espaço historicamente ligado a uma perspectiva de população vulnerável, no aspecto da violência, da miséria, né? Da, dessa não visibilidade dentro, né, da cidade. Uma comunidade que está ao lado do centro da cidade, em frente a um dos maiores hotéis, e que tem problema de empregar pessoas dessa comunidade nesse centro da cidade e nesse grande hotel. Então esse menino está nesse lugar. Esse lugar de violência era muito comum, né? Fortaleza ainda era o lugar da gangue, das gangues e tal. E isso me incomodava muito, porque eu não podia transitar, isso não deixava, assim, o meu ir e vir era impossibilitado. E um amigo uma vez me chamou a atenção sobre outro aspecto, que ali só haviam pessoas pobres, na maioria homens, brigando entre si, por nada. E aquilo me deixou assim, como? Da onde tirou esse pensamento? Não, quero te levar a conhecer um amigo. E aí me apresentaram ao professor Hilário Ferreira, depois Alex Hatz. E aí eu fui compor, junto com outros amigos, esse movimento, né? Na época, assim, Hilário estava à frente, Alex também. E era um grupo de jovens que, tipo, vinham de comunidade e eles acabaram acolhendo e, de alguma forma, possibilitavam que a gente tivesse acesso ao livro, à leitura, à literatura, né? Porque é um espaço transformador também, Uhum, né? Assim, quando você consegue ampliar seu horizonte e ver que, poxa, eu posso contar uma história a partir do meu lugar, né? Eu posso falar de Dragão do Mar, que tá ali pertinho da minha uhum, comunidade, né? Tá no Poço da Draga, 147 anos, uma história linda de, sabe, de dizer não a uma violência. Se eu tenho contato com isso, isso pode ser transformador, como foi para mim, eu acho que nesse sentido, uhum, sabe? Falando de movimento negro. E até perceber que também não sou esse negro retinto, né? Eu não carrego as características, nem tampouco. Não tenho. Mas eu lembro muito o indígena. uhum, Porque eu tô no Nordeste. Tô num lugar do Nordeste do país que parece muito com Recife, que parece muito com Piauí, onde todos nós parecemos muito com os outros latinos dessa América. Então, eu acho que eu tô num lugar privilegiado, né? Eu posso contar histórias daqui de maneira rica, sabe? Numa perspectiva de povo, né? De construção social, de luta social, de... Então, é muito bacana. E foi a partir daí que tu chega ao rap, ou como é que tu chega ao rap, né? Pô, o rap foi... Nem sabia que ia chegar. Assim, eu tava no movimento negro e fui convidado por um amigo a escrever para um álbum que ia ser... Eram grupos do Nordeste que, né, se organizavam, e aqui no Ceará havia um grupo que havia pensado fazer uma coletânea de músicas, assim, rap, escritos por pessoas daqui. E aí me chamaram para escrever, eu escrevi 3 faixas, mas eu já vinha de uma outra influência, né? A gente escutava muita música vinda de Salvador, porque eram músicas que acabavam sendo músicas que acabavam formando, né? Você pegar Uhum, um Olodum que fala de uma história na sua letra, falando de um, sei lá, de um líder egípcio, né? Onde você tá falando uhum, ali, tá falando, contando a história de um país, e aquilo chegava pra gente como a nossa forma também de escrever. E aí, depois disso, foi aquilo que aconteceu, da gente se encontrar, de vir o diário, de aí não parar, de começar uns outros processos, e aí isso acabou levando a gente para esse lugar da arte. E qual desafiador foi, sabe, de chegar nesse lugar e perceber que eu tô me propondo a fazer arte num país onde a arte não é um lugar para pessoas que não têm uma certa posse,
Porque a arte exige investimento, Uhum. estudo, né? E eu tô puxando isso da periferia, eu tô vindo da favela, eu tô vindo do morro, como é que eu vou fazer arte nesse lugar? E durante algum tempo a gente entendeu que assim, era impossível fazer. E aceitamos o lugar, tipo, de não fazer, né, por um tanto de um tempo, para poder descobrir outras formas, caminhos e construir pontes para que isso se tornasse uma realidade. E aí, bem, foi nesse lugar que o hip hop entrou, assim. Ele startou uma coisa na minha vida que eu mesmo não esperava. Assim, eu sou grato, assim, me surpreendo sempre que eu tô num lugar desse, assim, eu digo, caraca, mano, olha só. Eu acho lindo como a vida me surpreende, assim. E às vezes, né, eu acho que isso tem até em alguma das letras, muita gente, quem tá no movimento, no rap, considera o rap muitas vezes como um espaço de redenção, né? E eu acho que, inclusive, você fala isso em alguma das suas letras, se eu não É, me engano, assim, foi, né? Então, o rap pra ti é isso também? É um espaço de redenção? É um espaço de foi onde um, você... eu acho que foi o espaço que me possibilitou me traduzir no mundo, sabe? Eu conheço N pessoas na favela, fora dela também, né? Que procuram essa forma de se expressar e marcar o seu, assim, trazer sua assinatura, né? Para esse mundo. E aí, às vezes, as pessoas se encontram nas suas profissões, né? São profissionais renomados, pessoas que alcançam e têm, né, uma expressão maior dentro do seu espaço profissional. Eu, na arte, eu acredito que eu consegui me traduzir as coisas que eu, de alguma forma, preciso discutir, sabe? Às vezes não é uma questão de fazer uma música para o outro, às vezes é fazer uma música para mim mesmo, sabe? Para aquele pensamento sair, ser trabalhado fora de mim, sabe? Porque é necessário passar por essas coisas e deixar aí também. E quando eu entro nesse processo de escrever, muitas vezes é isso, de traduzir mesmo lugares meus, sabe? E trazer para vocês e compartilhar, mesmo sabendo que talvez não sejam lugares tão sofisticados ou talvez tão iluminados, porque eu também trabalho com questões densas, né? Então, assim, tem todo um processo nessa criação que, vamos dizer, falar desse novo álbum, é que tá dentro e permeia, né, situações que polarizaram um país, situações que, de alguma forma, exibiram, né, perfis e, de alguma forma, características que não são atraentes para quando você pensa uma sociedade que tem que ser mais tolerante, talvez mais acolhedora, talvez uma política mais assertiva no sentido de se pensar valores humanos. A gente está no dia 8 de março, sabe? Existe uma expressão política para esse dia, conta uma história. Então, assim, é importante que outros homens como eu saibam do valor dessa história. Eu acredito que isso pode ser transformador através da arte e da política, né? Pô, isso sempre caminha junto também quando eu estou nessa coisa de pensar e me propor a produzir algo. Não posso deixar de mão, assim, não consigo, para dizer a verdade. O que é que como é que acontece esse teu processo assim de, tipo, tu tá falando muito, me parece quase até assim, muito de autoconhecimento também, assim, de mergulho em si, né, que tu tá falando, eh, principalmente nesse álbum novo, assim, que você vai estar Uhum. fazendo, né? Mas assim, ao mesmo tempo que é uma coisa sua, também acaba tendo a necessidade de tocar o outro, né? Então, assim, às vezes são coisas que são universais, Espero. mesmo de lugares Uhum. diferentes, né? Como é que você sente que, tipo assim, isso aqui acho que é algo que toque? Bom, eu conto com o auxílio dos amigos, Uhum. sabe? Assim, eu sou daquele tipo que perturba. Se eu escrever, eu achar que posso, eu vou te perturbar, eu vou escrever isso aqui, o que é que você acha? Uhum. Sabe? Eu gosto de compartilhar porque, no final das contas, ah, eu sei que no processo é de um jeito, mas no final das contas eu estou entregando para vocês algo que vai entrar na vida. Então eu tenho muito cuidado com isso do que eu estou entregando. A vida da gente já anda muito conturbada. Eu acho que é legal ser reflexivo, eu acho que é legal você ter uma certa criticidade sobre o que você está vivendo e tal, massa.
Ao mesmo tempo, isso também pode ser leve. Isso também pode ser um caminho que, né, fale desse lugar de, vou pra um caminho de redenção e tal. Pode ser. Tu acha que esse é esse último do desafio maior é de Ainda tô falar as nesse, coisas ainda assim, tô, mas ser isso, leve também? quando puder. Quando puder ser. Mas é porque tem essa coisa dessa. Eu ainda tô meio nisso, né? Porque eu tô vivendo aí no meio que o processo do disco. Talvez no próximo, né? E eu acredito que no próximo eu já vou conseguir explorar uma coisa que me chamou muita atenção durante o processo que foi estar produzindo. Sim. E encontrar alguns profissionais, a maioria homens, a maioria homens pretos, a maioria dentro de um processo de desafio de existência, porque existe esse lugar específico que carrega. Então, e aí isso me chamou pra essa coisa. E é assim, tipo, muitas vezes eu tô num rolê e é uma foto, é uma fala, é um outro artista que de alguma forma brilha sabe, de forma diferente e o que ele tá trazendo em um momento e aquilo eu tento guardar com toda a força. Eu digo assim, meu, grava, grava, grava isso aqui. Porque lá na frente, quem sabe, escutando o beat de um amigo ou num processo mais, tipo, em casa mesmo, eu consigo escrever algo que fale daquele lugar e eu consiga contar, né, para outras pessoas, assim, o que foi estar ali, né? Eu tenho até uma imagem agora na mente aqui que eu tô lembrando que eu queria falar muito, que foi a festa Baticum, que teve lá em Belém, no Psica, que foi justamente naquele espaço onde eles têm a venda dos açaís, né? Então eram os pescadores, eram os barcos, eram os ambulantes, eram as pessoas que estavam vendendo comida, era a festa acontecendo, era todo mundo dançando e tudo em harmonia, mesmo naquele caos. Então, são coisas assim que eu gosto de guardar comigo para depois compartilhar, sabe? Legal. Galo, a gente vai viajar no tempo agora, porque eu Hum. queria falar um pouco do. A gente falou um pouco da tua infância, né? E eu Uhum. queria falar um pouco da época do Costa a Costa, porque quando a gente vai ver a tua história, né? E vai ver a história do Costa a Costa também, é incrível como muita gente considera esse período do Costa a Costa e o trabalho que o grupo fez como uma grande referência para muita gente que veio depois. E eu queria muito te ouvir para saber assim, qual é o legado que tu acha que o Costa a Costa deixou pro rap mesmo, pra música brasileira. Faça da onde você estiver, da forma que você puder. Só faz. Sonha e faz. Vai lá. É assim. Tem que ser desse jeito. Não tem outra forma, sabe? Quando eu olho pro Costa a Costa, pra mim foi uma escola rica de amigos que, tipo, se apoiavam e se apoiavam num sonho que, pra gente, utópico, já naquele lugar ali, né? 5 pessoas viajando daqui de Fortaleza pra ir cantar rap aonde? São Paulo? Fomos. Então é possível que outros vão, sabe? É possível que. Não é aquele lugar de exemplo, sabe? Não. Mas é de possibilidade, cara. Tô colocando. Não é 2, 3 anos, eu tô botando minha vida, é meu pescoço nessa, sabe? Eu tô botando meu pescoço na seda. Se der ruim, eu sei que deu ruim, mas eu fui e busquei, fiz, tentei, sabe? É muito doido quando você tem uma, uma proposta que, tipo, às vezes coloca o lugar da vida da gente que é chata, saca? Que as pessoas, de alguma forma, se encolhem diante dessa loucura que é a vida, né? E eu acho que precisa ter um pouco de coragem para você largar a mão daquilo que parece ser o seu lugar. Para conhecer também o lugar do outro, para conhecer novos lugares, para depois pensar se é isso ou de repente pode ser um outro lugar para você. O mundo é gigante, sabe? Nossos sonhos não podem ficar limitados ao nosso quintal. Não pode. E com o Costa a Costa, né? Eu já vi muita gente também como vocês faziam um movimento também de tocar em outros estados, uma galera de São Paulo assim pensar, nossa, tem rap também no Nordeste, tem rap no Ceará, Tem rap em rap, Londres, tem é, rap,
sabe? É um negócio meio. Eu tomei umas posições, saca? Tipo, Costa a Costa foi uma escola para algumas percepções, tanto no mundo artístico, quanto também nessa coisa das relações sobre região. E aí me incomodava muito quando parecia que não existia nada inteligente fora de um lugar, né? Que é aquele que eles colocavam. E aquilo, eu voltava pra cá com uma coisa, eu olhava pro Dom e dizia, Noel, tem calma. Eu digo, tá dando pra ter calma. Eu voltava pras áreas, como a gente fala, e eu sentava e eu escrevia. Nunca vou cantar isso aqui, mas eu vou escrever tudo que eu tô sentindo que eu tenho que tirar esse negócio de mim. Mas aí a gente começou a observar que, tipo, poxa, como veterano, eu consegui sair daqui com uma equipe nordestina, cearense, pra fazer o Sesc Pompeia, sabe? Eu consegui fazer coisas que, tipo, são interessantes do ponto de vista que eu acredito, tipo assim, de oportunizar. Não é só pra mim, não, é oportunizar pro outro. Quem sabe uma experiência que vá contar uma outra história, sei lá, amanhã ou mais tarde, sobre a vida dessa pessoa. E nesse processo de pensar um novo álbum, foi da mesma forma. Sabe, eu caí pra dentro de um lugar que, tipo assim, meu irmão, eu tenho as letras e eu tenho um amigo que tá lá é do Pacajus, tava fazendo cinema na UFC, tem 24 anos, cara, que é o Omar, sonhando uma vida. E eu preciso eu disse pra ele, eu preciso do teu ouvido aos 24 anos, vindo de Pacajus, gostando de rap, fazendo cinema, tu vai ser o produtor do disco? Aí ele disse, pô, então bora, eu digo, então vamos. Tem dinheiro? Eu digo, tem não? Vamos atrás. E o Wellington Gadelha, né? Que vem numa soma, porque a gente fala desse disco, acho que de uns 2 anos, já tem uns 2 anos que a gente conversa, porque ele, de alguma forma também se afeiçoou à ideia. E veio colaborando no sentido de trazer, né, elementos para a gente poder compor esse disco de uma forma, tipo assim, eu estava fazendo uso de medicinas tradicionais. Eu estava adentrando para um espaço que era muito essa coisa do para dentro, Uhum. né? De autoconhecimento e tudo, e a gente vai se autoconhecendo e de repente vai se decepcionando também com as coisas, vai dizer assim, meu Deus, tem que melhorar tal coisa e tal. E o Wellington foi um parceirão nisso. E aí quando a gente começa a construir o álbum, ele é a pessoa que diz assim, Carlinhos, vamos junto. Eu, tu e o Omar. E, bom, a gente já tinha uma ideia do que a gente estava fazendo e tal. Isso Ele, já no álbum Veterano, que é de 2019, né? Não, esse é agora. esse Nesse agora. agora. Desse agora. Do nada, cara. Começamos com nada. Eu ia pra casa do Omar, a gente fazia, ouvia os beats, pensava alguma coisa, o Tar mostrava a letra e tal. E aí fui conversar com o Gabriel de novo, né, com o Dom. E aí ele disse, cara, o que é que tá faltando, bicho? Eu digo, meu irmão, tá faltando aí na faixa de uns 140 mil reais, assim, qualquer coisa dessa. Aí ele disse, tá, tô mandando 2 monitores. Tô mandando a grana dos monitores. Que já era um acordo, saca? Tipo assim, eu vou deixar os monitores com o Omar, porque aí ele vai continuar o trabalho dele. E aí ganhamos assim São Paulo, acho que 5 meses depois. E aí conseguimos o advance que, né, propiciou que a gente pagasse outros profissionais. Tem nomes como Domar na produção, Léo Grijó na produção, sabe? De garantir dentro dessa perspectiva uma identidade visual que fosse trabalhada a partir do olhar do norte do país sobre Fortaleza. E aí a gente traz o Cambô, que é o Luan, né, que tipo, é um artista plástico digital e trabalha com mapping, com realidade ampliada. E eu já meio fã, né? Tipo, acompanhando o histórico do cara, consegui que, tipo, em algum momento ele desse uma atenção e ele vem pra formar com a gente esse olhar. Então ele passa 15 dias em Fortaleza, reconhecer a nossa cidade, para poder traduzir isso através do olhar dele. E a gente tinha isso, né, meio que demarcado. Tem que ser um olhar do norte do país, porque lá estão os nossos parentes, né? Então que sejam esses olhando pra gente aqui e contando nossa história junto. E aí ele vai para esse lugar da identidade. O Zik vai muito que é um outro artista que a gente traz, que aí vai pensar realmente a marca, como a gente vai trabalhar isso visualmente. Então aí começou a crescer, né? Eric Barbosa vem somar agora, tipo, vai estar com a gente no show. Tem assim o Vitor Grilo, que trabalha com projeção, que também vai estar junto. O meu DJ agora é o DJ Merson, que atua
na região metropolitana de Fortaleza movimenta, sei lá, tipo 2.000, 3.000 pessoas na região metropolitana. Então a gente está juntando nomes e pessoas tão diferentes, mas numa proposta que, tipo, é tão acolhedora porque tá nesse lugar mesmo, assim, de trazer os amigos, pessoas que acreditam em si, acreditam no seu talento. Mas, acima de tudo, acreditam que isso pode ser um lugar de alegria, de felicidade, de construção de uma perspectiva de identidade digna dentro desse lugar de arte, né? Que a gente não tá devendo nada para ninguém, em lugar nenhum, sabe, assim. E é um exercício diário para mim, sabe, buscar fazer isso o meu caminho, sabe, de estar encontrando, acessando essas pessoas, conectando elas, porque eu acho que esse é o meu lugar, de ser ponte, sabe, para esse lugar que é Fortaleza. Legal. E aí fala um pouquinho assim, a gente falou um pouquinho sobre a produção desse álbum. Uhum. Você já conseguiu já lançar uma música que é desse álbum, vai vir show? Conta um pouco aí de como o que é que vem por aí, né? Pois é, a gente está num momento de transição, a gente foi participar do, ai meu Deus do céu, o festival, o que foi no Cariri, o AD. A gente foi para a abertura, né, do que seria a inauguração desse Centro Cultural do Cariri. Uhum. E a gente já estava meio que experienciando como é que seria essa coisa dessa sonoridade que vem para esse disco. E aí eu optei por ter, sim, coisas digitais e orgânicas, né, conversando. E a gente vem nesse lugar de experienciar, de, desde o Cariri, passamos pelo Dragão do Mar agora, né, provavelmente Estação das Artes em breve. E nesse lugar de experienciar é justamente o lugar onde a gente está gestando, né, meio que o formato que vai ser esse show, porque a gente quer muito mesmo se conhecer, né, como Uhum. artista, né, tipo assim, eu poder perceber o Eric, perceber o Messon, perceber o Grilo, né, entender como a direção artística também de Wellington Gadelha funciona no meio disso, porque assim, são somas, sabe, a gente precisa, acho que agora entrar nesse processo de apurar, mas isso vai ficar no finalzinho de março. A gente já começa, eu acho que, tipo, já entrar para mesmo pro show mesmo e pensar ele no formato como ele deve ser. Porque também tem isso. A gente não tá pensando num show que vai caber somente num palco, naquele, né, palco italiano. A gente Uhum. tá pensando sim, em galerias de arte. A gente quer adentrar museus. A gente quer poder apresentar, de alguma forma, experiências imersivas. Porque falar desse disco é também falar de uma sonoridade que compõe ele que tá para além da minha voz, sabe? E isso é o interessante, porque Léo Grijó também entra nesse lugar meio que de ser o maestro e coordenar, né, um pouco do que a gente produziu aqui também, dentro daquela perspectiva que, tipo assim, vai conseguir pegar a gente nos 5.1, 7.1, numa sala bem bacana. Tu fala, eu escuto sempre quando você está falando desse momento que há uma tentativa de leveza, né? Assim, uma tentativa de leveza. Mas, ao mesmo tempo, retornar dá um medo e pesa de alguma forma. Tipo assim, não, eu tenho que vir e tenho que trazer algo muito sensacional, eu tenho que trazer algo diferente. Como é que vem Pois é, voltar? não me sinto, assim, Não. nesse lugar de ter que trazer algo, assim, sabe, eu tô visitando um espaço de tempo que é complexo. A gente sabe que saímos dele, ninguém teve luto, né? O ser humano ele Uhum, vai ter que dar resposta para tudo aquilo que ele viveu naquele espaço de tempo ao longo dos próximos anos, uhum, né? Eu estou dentro de um processo de que é, para mim, terapêutico, curador, sabe? uhum, De falar disso e compartilhar com quem, de repente, precisa também fazer suas visitas àquele lugar histórico para depois pensar, tipo assim, poxa, eu passei por tantos, né? Vamos para cima. Eu acho que tem um futuro pra gente aí, sabe? Para ser uhum. construído. É muito isso, sabe? A dureza que pode haver, ou o que pode, de repente, soar mais pesado, é dentro da perspectiva do que foi mesmo, sabe? Eu acho que essa coisa da negação. Tem uma sociedade que quer que todo mundo esteja sorrindo e feliz ao mesmo tempo. Isso aí parece pra mim uma coisa de gente. É, sabe? O ser humano está sendo levado a lugares que, tipo, ele precisa efetivamente dar conta de se autopromover nas redes, de ser feliz e bem-sucedido. Isso é um lugar perigoso, sabe?
Eu não olho pro outro como um fracassado, sabe? Eu não acredito no fracasso do homem. Não acredito como, né, humanidade. Eu posso acreditar no fracasso da sociedade, como proposta de, né, vamos dizer, acolher essa humanidade. No homem, não. Não posso compreender uma pessoa que de repente está na rua como um fracassado, sabe? Eu não posso pensar que sucesso é somente ter um bom carro ou morar num lugar extremamente, sabe, que você não consegue acessar, sabe? Que é um lugar que é Exclusivo, né? exclusivo e tal. Eu tenho muito medo dessas coisas porque eu vi o quanto você é frágil como humano durante esse período de pandemia. E o quanto essa riqueza e o quanto tudo isso pode ser passageiro, fugaz e desinteressante até diante de uma possibilidade de você sorrir do lado da pessoa que você quer bem no final de tarde na praia de Iracema. Isso para muita gente é um sonho. E tem muita gente pagando caro para vir para Fortaleza para viver isso, Uhum. sabe? Então, eu acho que tem esse lugar também de ser uma pessoa rica nesse lugar que eu tô. Você estava falando da preocupação sua nesse novo disco em ter pessoas junto com você produzindo, que são pessoas do norte, pessoas daqui do Nordeste, por ter né? Uhum, É, 17 anos atrás, quando a gente estava falando do Costa a Costa, você já ouvia pessoas questionarem o rap fora do eixo Rio-São Paulo. uhum. Hoje, algo mudou? As pessoas continuam questionando ou as pessoas já têm uma outra visão em relação à Ah, música que vem daqui? bicho, eu sou muito feliz de estar. Ó, na real, se eu for pensar os nomes artísticos que, tipo assim, são, que me chamam a atenção, como o Baco, né? O Dom, né? Prata da Casa, passa. Entendeu? Tipo, vou pensar Diomedes Chinaski, eu vou pensar Vandal, eu tô falando de um Nordeste que é vivo, pulsante e tá presente na cena, Matuê, entendeu? Então, assim, isso tudo transforma o nosso lugar num lugar de sonho, de esperança para uma juventude que quer, né, e tá aí se aprimorando, buscando construir seu nome também nesse lugar digital da música, entendeu? Eu acho isso extremamente importante falar, sabe? A gente vive uma região rica. Teto, Matuê, Dom L, Baco, Vandal, Diomedes, são para mim, assim, nomes que, tipo, vão nortear ao longo dos próximos anos, entendeu? O crescimento de uma indústria que, tipo assim, tem tudo para se fortalecer porque a gente está num lugar estratégico, sabe? Que dialoga bem com a Europa, que dialoga bem com a América Latina, entendeu? Que dialoga bem com os Estados Unidos. Então, assim, todos esses artistas têm potencial e de alguma forma já fazem certos caminhos, né, que pareciam muito distantes ao longo, né, pensar costa a costa e tal. Então, para mim é uma riqueza, sabe? Fazer parte disso, ser contemporâneo deles, né? Ter alguns desses assim no álbum. Então, tô felizão. E é isso aí. Uma vez eu ouvi Riqueza. o Dom L falando que na época do Costa a Costa, às vezes vocês tinham dificuldade de algumas mesmo no ápice assim, de algumas casas de show aceitarem vocês, mesmo assim, por vocês já com a capacidade de lotar diferentes espaços aqui em Fortaleza, de um pessoal que ainda não entendia o Uhum. movimento, não entendia a força da música. É, e hoje você acha que assim, esse cenário ele também evolui nesse sentido de se sentir um mercado e uma indústria mais aberta? Com certeza. Assim, hoje, para qualquer pessoa, se fica claro que essa música do qual a gente está falando, que é o rap, o trap, movimenta milhões. Sabe, essa juventude que está na periferia, ela não é uma juventude que está lá pura e simplesmente parada, não. Eles consomem, entendeu? E são multiplicadores. Hoje você tem a Kenner, que é uma marca de favela, vendendo para o mundo todo, entendeu? E aí você tá dizendo, mas quanto é? Quem me disse? Vai lá aí. Que está em contato com outro universo de Fortaleza. Então, assim, eu não estou desconectado, como também acredito que, tipo, a proporção, né, do que a gente pode sonhar está muito ligado também às oportunidades que a gente pode gerar. Eu acho que se a gente compreender que existe potencialidade nessa cidade,
através desses artistas que vêm surgindo, eu sonho com um grande polo de cultura ligado a essa música que, tipo, transforma, sabe? Que significa, que gera cidadania, sabe? Que de alguma forma traz para esse jovem de periferia uma autoestima e um olhar sobre si que é importante na hora de você contar uma boa história no futuro. É nesse lugar que eu imagino essa nova indústria que surge no Nordeste ligada ao rap e ao trap. Massa. E tu tá falando sobre o quanto que é importante para uma juventude da periferia se enxergar e ver essas possibilidades e essa galera que tá conquistando muitos espaços, né? Uhum. Quando vocês lá, na tua história, quando você era um menino e começou a fazer a história do rap, tinha essas referências também muito fortes para vocês acharem, tipo assim, não é possível, ou é porque quando você é muito jovem, você tem mais coragem, ou até Hum, ingenuidade do que iria enfrentar? Pois é, a gente era muito jovem, mas a gente de alguma forma já tinha vivido muito, né? Mesmo muito jovem, e a gente observava que havia uma mudança que estava vindo. Isso se chamava internet. Uhum. E a gente tinha um grande polo em Recife, que era um polo que falava de tecnologia e juventude. Estando dentro do hip hop e fazendo parte dessa grande rede, a gente pressupôs que, em um dado momento, isso que se faz através de um CD e depois passou por um pendrive, pode acabar num outro lugar. Isso, eu acho que esse daí é o caminho, Dom. Eles vamos fazer música porque a gente vai ganhar dinheiro é lá no universo dele, nesse universo digital. E foi muito rápido. Ao longo dos últimos, sei lá, 17 anos, a mudança na indústria possibilitou isso, sabe? De sonhar, mesmo dentro de pequenas estruturas, você ocupar uma fatia de mercado ou, né, buscar, né, lutar para estar dentro dessa lógica de mercado. Isso, para mim é significativo do ponto de vista de que lá na favela agora tem alguém no home studio, sabe? Gastando horas e horas e horas naquela nova música que vai vir. Esse daí o crime não vai pegar. Esse daí ele vai estudar. E você acha que o Ceará e o Nordeste também ele consegue absorver essas referências do rap e dar a sua cara, assim, dar uma cara diferente à música? Consegue. Assim, a gente fala diferente, cara. A gente come diferente, a gente veste diferente, a gente tem valores diferentes. E aí, na hora de se expressar, eu acho que isso daí fica muito na cara, assim, saca? Tipo, eu gosto muito da forma como nós falamos de amor, eu gosto muito como a gente fala, né, das superações, das vitórias, sabe? Eu tenho uma apreciação muito grande por João Gomes, sabe? Um outro nordestino que fala de um lugar que é muito bacana e de uma idade importante, né, para outros jovens, sabe? Como também escuto o West Reis, que é um amigo mais, né, dessa nova geração e tal, e se movimenta de uma maneira muito digna na hora de escrever, sabe? Então, sem ser apelativo, sem ser pejorativo, sexista ou simplesmente bélico por um modismo, saca? Ou pra, de repente, reproduzir uma experiência que não é bem a nossa, porque parece ser mais aceita, sabe? Esse lugar dessa construção dessa identidade, eu fico feliz de observar, sabe? E como é que isso vai influenciando na tua música? Tem alguma coisa tipo assim, ah, eu curto aqui um João Gomes e de alguma Tudo. forma ele vai e entra Pois é, aqui. tipo assim, eu curto João Gomes, eu vou escutar Japãozinho, eu vou. Olha que morena, vê como eu tô, você. Sabe? São coisas que o povo tá cantando, você tá andando na rua, as pessoas estão cantando, aquilo é bonito, sabe? Fala do meu lugar. De alguma forma eu quero traduzir isso quando escrevo, sabe? Tá no reggae, sabe? Que bate e me leva pra uma fortaleza que, tipo, poxa, é quente, é densa, sabe? E se dança a dois, Uhum. sabe? Essa cidade, ela me encanta de várias formas. E as músicas, assim, e esses artistas que acabam compondo esse imaginário
do fortalezense também são meus, sabe? Eu não posso dizer, tipo, você tá ali na praia, na leste-oeste, entendeu? Foi onde eu escutei a primeira vez Geraldo Azevedo, sabe? Encantado, assim, quem que canta isso? Mano, o cara daqui, macho. É mesmo, sabe? De você poder acessar, tipo, esses artistas que são cearenses e ouvir a obra deles e se reconhecer nela, sabe? De você saber que teve um poeta Mário Gomes, um louco que andava pela cidade Uhum. e que hoje, tipo, é o nome de uma ação que eu desenvolvo no Dragão do Mar, junto a moradores de rua. Tudo isso tá envolvido. É minha vida, cara. Entendeu? É a minha cidade. Legal. Galo, tu falou um pouquinho aí sobre o processo de produção desse teu novo álbum e Uhum. estava falando um pouquinho também de como foi lá atrás descobrir um processo de produção que vocês acabavam fazendo tudo, né? Assim, Tudo. vocês eram dono de todo, do início até o final, para entregar um álbum, né? Assim, Uhum. vocês mixavam, vocês subiam aquilo ali, vocês pensavam na imagem, vocês faziam tudo. O que é que muda desses processos e o que é que se assemelha a hoje, assim? Poxa, o que eu achei legal nesse lugar, né, primeiro, foi entender que haviam tantos espaços para se preencher Uhum, e que eu não daria conta de fazê-lo. Então eu já prospectava que, tipo, no futuro isso aqui será feito por outras pessoas, uhum, né? O lugar até do DJ, né, que era um lugar que eu olhava assim, esse cara nunca vai, né? A gente precisa que essa uhum, indústria ela se componha de pessoas e profissionais. A gente precisa dar cara para esses lugares, né? Então, o audiovisual e, tipo, quando eu vou pensar os produtores, beatmakers, sabe, são pessoas, assim, hoje fundamentais para que essa indústria se mantenha, entendeu? E se sonhe também em lugares melhores, sabe? Não era bacana fazer tudo sozinho, porque aquilo uhum. dali, de alguma forma, também representava um recorte social, né, de exclusão, Sim. né? Tipo, alguém dominaria uma técnica e poderia aplicar porque teria recurso, acesso a profissionais. Eu teria que dominar a técnica e aplicar a técnica sozinho, Uhum, sem recurso. Era um recorte social, mas a gente entendia que aquilo dali, tipo, era um recorte também histórico. Esse é o sim. começo, né? Se a gente continuar sonhando e sonhando junto, isso aqui vai ficar diferente. Uhum, E hoje eu vejo, tipo assim, quando tem uma, dentro desse trabalho do novo álbum, uma pessoa que vem do norte do país, hoje tá lá no Japão, né? Mandando um salve pro Luan, que tá do outro lado do mundo, né? E tem um cara que é lá de Pacajus, que, pô, vai ser meu produtor, vai produzir meu disco. Mas ao mesmo tempo eu tô negociando, né, com o Léo Leonardo Grijó, que é um cara do Espírito Santo, que mora em São Paulo, historicamente conhecido pelos produtos que, tipo, entrega para esse mercado, entendeu? E vem com artesania, porque ele não vai fazer como nos moldes hoje da indústria. Ele vai fazer como ele aprendeu indo lá na Jamaica. uhum, Porque na minha cidade se inspira e respira-se reggae. Então eu preciso, de alguma forma, que ele acesse esse lugar também de vivência dele. Então, é complexo? É. E é lindo de ver, tipo assim, quantos talentos a gente pode, de repente, trazer para perto, uhum, para se fazer junto, para ser algo não só meu, uhum. mas, sabe, de todas essas pessoas que compõem a história desse novo álbum. A indústria da música, ela acaba às vezes colocando o artista, querendo colocar o artista numa caixa, né? Uhum. E isso, às vezes é difícil você fugir, porque às vezes né, é difícil dizer não à indústria, né? Muitas vezes, né? Não tem Não como. tem como. Você viu com você ou com outros que você tinha próximo esse tipo de coisa acontecer, assim, da indústria querer colocar você numa caixa, num formato que era mais fácil para um Ou público maior alcançar? mais palatável, talvez. Exato. É, já houve um flashes assim, mas a gente não, assim, não dá pra conseguir, não dá pra avançar muito, porque de alguma forma eu me percebo como um profissional que quando eu chego pra você com um projeto, eu tento vender ele pra você da melhor forma. Então eu vou levar ele muito bem organizado. Foi isso que eu fui fazer naquele pitching assim em São Paulo, sabe? Eu fui vender um negócio.
Eu fui vender um disco. E aí falar dessa subjetividade no lugar de negócio, entendeu? Parece um... Eu tô conversando com a indústria. Uhum. Então, assim, eu levei para eles um produto que, tipo assim, de alguma forma dialogava com vários aspectos que são importantes desse lugar. Entendeu? Vamos falar das participações. Eu estou garantindo para essa indústria participações de X, 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 X e X. E aí você já não é olhado da mesma forma. Opa, né? Tipo, vamos para dentro. Mas a gente quer produzir aqui. Não, isso não vai ser produzido, não tem como. Eu já produzi lá. Mas a gente, não, já foi produzido por essa pessoa. Daqui vai para esse outro profissional. E eu estou lhe entregando esse produto. Se você quiser discutir a produção de uma outra coisa, num outro momento, a gente termina de fazer isso aqui. E depois que a gente terminar de entregar esse daqui, a gente vai discutir os seus moldes. E a gente pode, porque a gente também está aberto, né? Uhum. Não sabe tudo. É legal experienciar. Quem sabe, né? Uma conversa com outros lugares pode ser bacana, mas eu quero sempre partir daqui. Então sempre vai ter um cearense envolvido, sempre vai ter uma pessoa, sabe, daqui, do nosso lugar, junto comigo. É importante que esses nomes também transitem. É importante que nós saiamos e possamos ir lá, sabe, contar uma boa história e voltar e contar essa melhor história para os nossos, sabe, para inspirar. Cearense tem que estar no mundo todo. E como é que é essa relação dos artistas, assim, do rap? Você me falou aí um pouquinho de um... Me parece ser um ambiente muito de amizade. Mas, assim, não? Vai, tipo Pode assim, rasgar, pode pode ter, falar. tem recortes, cara. Tipo assim, eu tô no Nordeste do país. Eu não posso deixar de falar que, tipo assim, quando a gente fala de música, a música é a expressão cultural de um povo. Uhum. Então existe povo, existe povo. Sim. Sabe? E aí quando a gente, no Nordeste, adota uma postura de pensar a mulher de forma diferente, de não, de não flertar com certos modismos que, de repente, estão dentro da pauta de violência, saca? Hoje não querer adotar moldes parecidos com isso. É mesmo para demarcar espaço, Uhum. sabe? Assim, tem um grande problema no rap hoje, que é essa coisa de estar, ou melhor, do trap, né? Que muita gente, e eu vou falar isso também dentro de um lugar respeitoso. Existe uma politização, né, em torno de valores e aspectos sociais, de expressão de força, né, de masculinidade, né, ou de um machismo, que são acolhidos dentro desse espaço do trap. Mas muito mais no Sudeste. Uhum. Que, por sua vez, aí eu não posso deixar de puxar São Paulo e Rio de Janeiro para esse lugar de responsabilidade. O lugar aqui onde o inelegível foi eleito. Então, para mim, expressa uma realidade de um povo. Uhum. O povo que elege um inelegível e quando vai fazer trap, se coloca como um inelegível faria, né, fazendo trap. Uhum. É uma escolha. Então, assim, eu custo me render, sabe? Uhum. Que alguém possa, de repente, propagar para o seu amigo, irmão, parente, né, membro da sua comunidade, de maneira irresponsável, coisas assim. Uhum. Então eu tomo muito cuidado. E aqui no Nordeste eu vejo Vandal, eu vejo Diomedes, eu vejo Dom L, eu vejo Baco com outra postura. Uhum. Então, essas relações, por exemplo, elas são mais fáceis com os artistas aqui do Nordeste? Você E sente com que as... aqueles que têm uma possibilidade de perceber o humano como mais do que aquilo, Sim. sabe, que é colocado pela indústria, como Uhum. um número. Então conversar com Rico da Laçã é um artista que, tipo, importantíssimo na cena de São Paulo. E eu sou muito feliz por ele ter, de alguma forma, né, me acolhido também nesse lugar de artista, né, e fazer parte desse novo álbum. Então, ele vai estar com a participação. Já tá soltando aí as coisinhas. Pois é, entendeu? Porque assim, é, múltiplos, diversos, sabe? A gente precisa fomentar isso. O Uhum. diferente não é ruim, Sim. sabe?
essa coisa do rap, daquela coisa muito, sabe, cara fechada, é, bandido 24 horas. Mano, eu não sou isso, velho, sabe? Eu não sou isso. Não quero, entendeu? Não, não julgo o lugar, porque são Uhum. meus irmãos também. Sim. Amo a todos, mas não acho que isso seria um lugar digno pra gente. E falar de dignidade, de construção de espaço de dignidade é tempo, Uhum. paciência, é muito não também. Uhum. E muito sim pra si mesmo, Sim. sabe? Mas, Galo, tu acha que tu consegue perceber isso e de dar os nãos e encontrar um lugar que não seja, talvez, o que as pessoas estão aí querendo impor? Por conta do tempo, a gente estava falando antes aqui da entrevista, falando sobre a idade, né? Assim, Hum. é uma maturidade que te ajuda a escolher melhor esses tons, essas coisas que você tá carregando e tá pontuando? Ou não tem nada a ver? Eu queria muito que fosse o tempo, mas foi a história, Uhum. sabe? O Costa a Costa lá, a gente já é, a gente decidiu que o Costa a Costa não seria mais o Costa a Costa que a gente trabalharia, porque a gente não queria replicar isso, Uhum. sabe? A gente tem um disco que, tipo assim, falava de uma fortaleza de uma maneira muito dura, sabe? E a gente tava vivenciando essa fortaleza mesmo. Mas ao mesmo tempo a gente entregou um produto que no final das contas a gente escutava e dizia assim: se tirar isso, o que que tu vai cantar? Se eu tirar o sexismo que eu coloco aqui em torno desse Uhum. gênero, se eu tirar daqui a imposição da força através das armas, como eu coloco, se eu tirar a ideia de poder e sucesso desse lugar que desse veículo que eu tô dirigindo, ou dessa moto que eu piloto, o que que eu vou cantar? Porque esse lugar de cantar isso aí tava para um outro lugar social, por ter condições de aproveitar o Uhum. tempo, o sol, o mar. Então, como é que eu vou traduzir isso na minha música? Esse foi o start lá atrás. Uhum. E eu tô buscando isso todo dia. Porque não fazia mais sentido, né? Exato. Como não faz, sabe? Hoje eu sou extremamente capaz assim, de trocar ideia com qualquer um sobre isso, tipo, de boa, sabe? Lá atrás, não, há 17 anos atrás, não fazia sentido, Uhum. sabe? E eu tava, quer dizer, eu nem sabia, mas eu tava abraçando bandeiras, Uhum. entendeu? Que são extremamente importantes para uma nação hoje, há 17 anos atrás. Então, assim, foi escolha mesmo, opção. Uhum. Ah, quem sabe no próximo disco ele vem a gangsta, né? Tal, pau, eu tava lá na entrevista toda, agora parece um cordãozão e tal, de um moto. Pode ser uma indústria, Uhum. né? No teu álbum de 2019, que é o Veterano, né? Uhum. Eu sinto que você fala muito um pouco de uma juventude que ela é exterminada, né? Por uma violência na rua, por guerra de facções e assim. E hoje a gente está em 2024 e o problema escala, Escala. né? O quanto doloroso é para ti que tu escreve sobre isso, tu fala sobre isso lá em 2019, e enxergar um cenário até tão crítico quanto naquela época, se não mais pesado, Vamos assim. lá do lugar da antropologia, né? Às vezes eu acho meio que é meio antropológico o que eu tô fazendo. Porque quando eu penso Costa a Costa, ele estava existindo num tipo de fortaleza, que tinha um diálogo periférico X. Quando eu caio para veterano, 10 anos depois, a cidade já tem um outro contexto, uma situação totalmente diferente, e essa cidade estava virando naquele ano com uma série, assim, o disco foi lançado no meio daquela problemática que foi, né, as guerras e aquelas outras ações que a gente acompanhou na cidade. De lá para cá, escala, mas escala num sentido, eu acho que do empobrecimento do humano, sabe? É isso que tem me gerado mais reflexão. É de como essa miséria humana consegue
animalizar as pessoas. O quanto é importante a gente falar de cultura nessa cidade. O quanto é importante ter expressões de cultura levadas a sério, sabe? A gente sabe que o governo tem um papel importante na hora de pensar fomento. E eu acho que pensar em fomento de cultura é combater violência, sabe? Para cada rapper que tá aí, pelo menos tem 10 caras trabalhando com ele. Para cada menino que decidiu que, tipo assim, meu irmão, é o surf, sabe? É 6, 4 horas fora da rua, é dentro do mar. A gente tem que agir com inteligência, no sentido de perceber o outro, sabe? Essa animalização que eu vejo hoje desse jovem que está na periferia, por não haver mais a possibilidade, né, de um sonho fora da comunidade ou dentro dela mesmo. Eu não estou falando de dar cesta básica, sabe? A gente pode matar a fome no momento tal, mas você tem que dar para essa pessoa a possibilidade dela construir sonhos, de se imaginar em outros lugares, sabe? Nem todo mundo vai ser um grande jogador de futebol, sabe? Mas eu acho que um possível educador físico, quem sabe, né? Então, assim, eu tô sempre nessa pegada. Assim, eu não posso deixar de ter esperança, sabe? Eu conheço as problemáticas, como eu sei, tipo assim, o apelo é enorme, né, para essa juventude. Mas eu acredito que também a gente tá aqui desse lado. Não tô só, sabe? Uhum, Tem vocês, tem eu, tem que estar ouvindo a gente. uhum. Então, assim, num exercício de cidadania e humanidade, é cada um de nós nesses 2 metrinhos que a gente ocupa no mundo, sabe? Quem sabe assim, né? Nesse pouquinho a gente consiga. Sendo, né, humilde e transformador no que é possível. Uhum. Eu acho que é bem aí. Galo, e nesses períodos assim que você estava afastado, né, assim, algum desses hiatos, Hum, o que é que você fazia? Você sempre, você trabalhava também com essas transformações sociais foi. fora do show, fora dessa parte, né? Fala um pouquinho sobre essa tua outra Pop fase. rua, população de rua, pessoas em situações de vulnerabilidade, uso abusivo de substâncias, né? Álcool e outras drogas, né? Esse foi o lugar que eu fui habitar e trabalhar ao longo de 10 anos, né? E aí, Secretaria de Direitos Humanos, CRD, CP Drogas, Rede Cuca, ah, alguns espaços, né? Também ligado à saúde mental, né? Durante um tempo na sala de saúde mental do município, prestando serviço no CAPS. E agora, no Centro Cultural Dragão do Mar, na mediação social, no Núcleo de Articulação Territorial, do qual faço parte, na gestão de Helena Barbosa. Uhum, Então, assim, eu acabo estando com esses que sabem o reflexo também, né, de uma sociedade. E eu acho que eu tô lá para cuidar deles porque eu tenho que ser eu mesmo. Sabe? uhum, Se não botar a cara, ninguém vai. Então, tem vários como eu também em outros espaços fazendo sua parte. Sou feliz de poder participar disso. Assim, é uma fortaleza que me chama atenção e que, assim, me lembra o quanto eu preciso melhorar ainda como pessoa. e te modifica para o cara que a gente está ouvindo aqui hoje. Esse. Acredito que sim, em grande parte. Em grande parte. Outra eu debito, né, ali a minha mãe, né? Né? Uma mulher forte que criou 3 filhos sozinha, né? Que dentro da sua possibilidade orientou, né, para uma vida, né? 3 homens, então sou muito grato a ela. Como é o nome dela? Dona Maria da Conceição da Silva. Olha aí, Dona Maria, que te trouxe pra cá de volta. Exatamente. Responsável por eu me reencontrar, por eu poder me reconectar com aquilo que é mais importante para mim, que é essa força, Uhum. né? Que é ser daqui. Talvez em um outro lugar, talvez não fosse isso. Precisava vir daqui. É, né? Muito bom. Legal, a gente tá perto de encerrar o episódio, mas antes de eu conversar, antes de encerrar, né, eu queria te Hum. fazer uma pergunta, que assim, a gente tava falando de uma juventude que a ela muitas vezes não se é dado o direito de sonhar, né? Mas o que que o Nego Galo sonha daqui pra frente? Eu, poxa, eu sonho hoje com um
palco, meus amigos, sorrisos, abraços, pessoas felizes, né? Num contexto de terem, sabe, participado de uma experiência que pode falar um pouquinho mais, sabe, desse lugar que é a música que eu me proponho a fazer. É com esse lugar que eu sonho. Eu sonho com o Iopo. Eu sonho com o meu álbum na rua. Eu sonho com esse show. Eu quero entregar isso pra vocês de coração. É o que eu quero. Esse é o sonho. Muito bom. Que bom, então tá bem pertinho, né? É. Obrigada, viu, Obrigado a Galo? vocês. E É. tô Muito feliz feliz. que nem tu. Muito bom. E olha, eu geralmente vou fazer uma confissão aqui, que geralmente sou eu que controlo o horário, assim, para entender se o episódio tá dentro da hora certinho. Eu confesso que eu fiquei tão Confia, né? encantado pelas falas do Nego Galo que eu me esqueci de olhar o tempo. Acho que estamos no tempo. Deu Se não certo. estivermos no tempo, vai lá ouvir o Nego Galo no Spotify, tá bom? Se você achou que esse episódio foi curto demais, vai ouvir lá todas as músicas e viajar em todas as letras. Aproveita e lê também. Escuta tudo que o Nego Galo tá falando, que eu acho que é mágico. Eu escuto o Nego Galo dessa forma, lendo. A você que nos acompanhou, muito obrigado, tá? Na próxima tem mais. Se tá no YouTube, não esquece de deixar o like. Valeu. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.